Olá pessoal, eu sou o professor Cleiton, seja bem-vindo para mais uma aula de filosofia. Se você está curtindo o canal, gostando do canal, clique aí embaixo, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho para você não perder nenhuma aula. Bom, hoje nós vamos falar de um filósofo muito polêmico, um filósofo muito revolucionário, um filósofo considerado uma verdadeira dinamite no campo das ideias. É o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Muitos alunos têm me pedido para falar um pouquinho sobre ele, sobre as suas ideias e aprofundar um pouco mais o pensamento dele. Então eu resolvi criar uma playlist, onde eu vou colocar apenas as aulas do Nietzsche, os pensamentos dele, para ficar algumas aulas em sequencial. Ou seja, para não perder muito foco, para não destoar muito. Então eu resolvi fazer apenas uma playlist, apenas abordando o pensamento do Nietzsche. Bom, quem foi Nietzsche afinal? O Nietzsche ele foi um filósofo muito revolucionário, que até hoje ainda é polêmico, e por sinal, na época dele ele não era muito requisitado, ele não era muito reconhecido também, não era muito reconhecido porque ele foi uma pessoa que trouxe muitas novidades, ele vai revolucionar a época dele no campo das ideias, principalmente dentro da universidade, onde ele questionava muito algumas ideias e a sua própria cultura também, algumas ideias filosóficas de alguns filósofos, como por exemplo Hegel, ele vai criticar muito o pensamento hegeliano, principalmente a questão do idealismo, tanto o idealismo platônico quanto o idealismo hegeliano, então ele vai causar uma certa confusão e um certo distanciamento de alguns intelectuais da época, justamente devido a essa questão explosiva dele, essa grande revolução que ele vai causar no campo do pensamento, essas abordagens que ele trazia, essa crítica dele a algumas questões que eram consideradas antigamente intocáveis para a época, no caso, por exemplo, da crítica que ele faz à moral e principalmente a questão da a moral cristã, e também a crítica aos valores, onde ele propunha a desconstrução dos nossos valores que foram enraizados lá no cristianismo. Então, os valores humanos, a ideia de bem, de mal, a ideia de moral mesmo, enraizada no cristianismo, ele vai tentar desconstruir. Então, ele diz que nós deveríamos fazer um processo, ou iniciar um processo de desvalorização de todos os valores que foram fundados em cima ou de acordo com uma ética cristã, uma ética transcendente. Então ele propunha uma ética imanente ao invés de uma ética transcendente, ou seja, ele fazia uma certa crítica à metafísica, e ele propunha o quê? Uma revalorização do ser humano, do próprio homem, ou seja, uma ética totalmente imanente, que começasse do homem e começasse com novos valores enraizados no próprio ser humano e na sua vida social material. Ou seja, essa nossa vida, esse nosso mundo, o Nietzsche vai negar uma outra transcendência, um outro mundo, uma outra realidade, onde ele vai defender a existência apenas desse mundo material. Então, qual que é a principal tese do Nietzsche? Uma das principais teses, uma das principais questões levantadas por ele, era a questão justamente sobre a valorização da vida humana. A valorização da vida humana no sentido de valorização do homem. Então, o Nietzsche ele vai fazer uma grande crítica, ele vai fazer um longo processo genealógico. Ele vai, a partir de uma genealogia, onde ele vai criticar, ele vai começar a tecer várias críticas desde a filosofia clássica, com Sócrates, principalmente, Platão, até chegar à nossa época, a época dele, a época atual dele, a época contemporânea, onde ele dizia que todos os nossos valores foram fundados em uma ética cristã e platônica, em uma moral platônica e uma moral cristã. E por que uma moral cristã e platônica? Justamente porque ele defendia a moral cristã e a moral socrática e platônica, elas defendem a valorização de uma outra vida, de uma outra realidade, em detrimento dessa nossa vida. Então, toda ética que parte de um princípio ou de um processo de desvalorização da vida humana, desvalorização do homem, em busca de uma ética
transcendente, uma ética metafísica, essa ética deveria ser totalmente, ou essa moral, deveria ser desconstruída e construir novos valores através do próprio ser humano. Então a filosofia do martelo que ele vai defender, que ele vai não instituir, mas que ele vai usar como uma ideia, como um exemplo para abordar a questão dos valores, ela parte justamente disso. É você filosofar a martelada, destruir os ídolos e reconstruir novos valores. O que significa destruir os ídolos e no caso, filosofar a golpes de martelo? É justamente você destruir todos os valores enraizados numa ética socrática, platônica e cristã e, ao mesmo tempo, construir novos valores, partindo do próprio homem. Então, hoje eu quis apenas abordar essas questões, fazer uma aula introdutória para vocês, para a gente justamente ver o que vai vir por aí. Então a gente vai falar muito sobre essa questão, então eu vou abordar muito a questão, a crítica dele que ele faz ao cristianismo. Isso é muito importante. Por que é muito importante a gente entender e compreender essa crítica dele? Porque ela é muito mal compreendida, né? Aliás, ela é incompreendida, ela não foi compreendida por muitos. São muitos. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando bobeira por aí, né? Muitos vídeos de youtubers de vídeos aí pela internet, ou até mesmo alguns professores que não entenderam nada, ou pessoas que leram um trecho ou outro do Nietzsche e não entenderam nada do pensamento dele, né? Ou seja, deturparam todo o pensamento dele. Então a gente vai fazer uma breve, a gente vai ter algumas aulas aí, passando aí desde a crítica dele à moral cristã, a crítica à filosofia clássica, né, a moral socrática platônica, até a crítica que ele faz ao seu tempo e o que ele propunha aí para revalorização do homem, né, qualquer ideia, o que ele propunha. Se ele está criticando alguma coisa, ele tem que propor novas abordagens, né? Ele tem que propor novas formas de compreender a realidade, de revalorizar o ser humano e o homem. Certo, pessoal? Então, é importante isso, é importante a gente esclarecer bem aí alguns conceitos de Nietzsche, para a gente aí depois rebater muitas incoerências que a gente vê pela internet, aí tem muito, ok? Principalmente a ideia da morte de Deus. Então, porque quando ele fala Deus está morto, o que ele quer dizer com isso? O que significa Deus morreu, nós o matamos? Né? Quando ele vem lá a primeira ideia dele sobre a morte de Deus, ele apresenta lá no seu livro A Gaia Ciência. Né? Então a Gaia Ciência foi o primeiro livro onde ele trata a questão da morte de Deus. Depois ele vai abordar novamente essas questões lá no Assim Falava Zaratustra e alguns outros livros também, e aí a gente vai entender, a gente vai compreender aí o verdadeiro conceito da morte de Deus, ou seja, Deus está morto, nós o matamos. Qual é o significado desse termo nietzschiano? Na próxima aula a gente aborda essa questão, será o nosso tema da próxima aula. Espero vocês. Cliquem no sininho, né, para vocês receberem as notificações, para não perderem nenhuma aula, e se inscrevam no nosso canal também. Abraço, até a próxima aula.